E nós hoje, na Patrulha do Consumidor, vamos falar sobre um caso inacreditável de uma senhora que chama Jennifer. Você já ouviu falar, você já imaginou, você com seu plano de saúde, precisando de médico, de repente vai lá e descobre que o seu plano de saúde, que você paga todo mês ali direitinho, ele foi simplesmente cancelado e você não pode ser atendida porque não tem o plano? Esse caso é daqui a pouco. Na Patrulha tem uma outra coisa inacreditável, que é você levar o carro na funilaria e depois de... Não é possível. 4 anos. Exatamente. 4 anos, o carro não está pronto. Nossa, que conserto demorado. Pois foi exatamente isso que aconteceu com uma senhora chamada Kátia. Cansada disso, a Kátia procurou o programa da tarde e o Celso foi pessoalmente resolver este problema. Só que rolou uma tremenda confusão que a gente vai ver juntos agora. Vamos ver. Oi Brito, oi Tice, tudo bem? Vocês se lembram da Kátia? A Kátia nos procurou reclamando que deixou o Fusca dela numa oficina e que o Salomão, dono da oficina, não resolveu o problema, ou seja, não fazia a funilaria do carro. Ela esteve com a gente aí no palco do programa. Vamos rever essa reportagem? Há 4 anos, a dona de casa, Kátia Martins, levou para uma funilaria o Fusca ano 1973, que ela e os irmãos receberam como herança do pai. Mas até hoje, o pintor de carros não entregou o Fusca e nem dá satisfação aos proprietários. Ele mesmo veio buscar o Fusca aqui na minha casa, levou para a funilaria, me deu 17 dias que ia ficar pronto, passou 1 mês, passou 2, passou 3, agora já está andando 4 anos, ele não pinta, toda vez que ele me vê, ele fala a semana que vem, precisei entrar na justiça, entrei na justiça, a justiça também está enrolando, já tem quase 2 anos que eu estou lá na justiça, só mandam carta, mas não resolvem nada e eu não sei mais o que eu faço. Celso, e o grande problema é a minha família. A minha família está no meu pé, meus irmãos brigam comigo, vêm discutir comigo porque o Fusca não consigo trazer o Fusca de volta. Eles estão achando que eu já vendi o Fusca, eu não vendi, está na funilaria. Mais de 50% do valor cobrado na época já foi pago pela Kátia. Ele me cobrou para pintar o Fusca R$500 na época, mas eu paguei R$330 para ele. E quando o Fusca ficasse pronto, eu daria os R$170 para concluir porque estava pago. Inclusive, eu nem sei se as peças do Fusca, que é original, se está no Fusca, onde está, nem banco, nem chave, nem nada. E no palco, a Patrulha do Consumidor entrou em ação. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você está falando que o carro está quase pronto. Eu quero saber quando vai ficar pronto, você vai me dar uma data, você me dá uma data e eu vou com ela aí buscar o carro. Que também se você me prometer e não cumprir, eu vou aí com a polícia e você vai pra delegacia por apropriação indébita. Só não vale dizer que é na semana que vem, né? Não tem problema não. Hã? Quando é que nós vamos resolver o problema? Só dá pra me aprontar ele para janeiro. Não entendi. Até dia 20 de janeiro eu te apronto ele. Porque se eu falar que agora é pra dezembro, esse feriado todo atrapalha, agora dezembro atrapalha. Salomão, Oi. não dá pra aguentar esse prazo. Depois de muitos argumentos do pintor de carros, a Kátia e o Celso Russumano decidiram aceitar o prazo proposto e ainda deram uma colher de chá, já que esperaram até o mês de fevereiro. É até a última chance que você vai ter. Pois é, tudo isso que vocês viram aconteceu em novembro. E até agora nada. O Salomão prometeu pra gente que ia resolver o problema, que faria a funilaria do carro, que entregaria o carro montadinho para a Kátia, mas isso não aconteceu. Portanto, já que não resolveu o problema, nós estamos chegando no local. Não é assim que a gente faz? Toda vez que não resolve o problema, Tem que resolver. né? A gente vem pessoalmente para solucionar o problema. E a oficina do Salomão fica aqui, em Itaquera. Nós estamos em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo. Você, depois que a gente falou com ele por telefone, ele não te ligou, não fez nada? Não me procurou, não me falou nada. Eu também não venho aqui procurar Pra ele. não se aborrecer. Isso, pra já não aborrecer. Só fiquei sabendo que ele deu uma pintada. Não vi, vou ver agora junto com você. Bom, mas pelo que a gente está sabendo aí, pronto não tá, né?
Vamos conversar, você me fez uma promessa, Salomão. Como vai? Tá resolvido, tá falando que tá resolvido. Como vai, Salomão? Aparecendo em reportagem. Pois é, você não precisa, mas precisa resolver o problema. Não, tá resolvido. Vamos lá ver o carro, então. Dá licença aqui, vamos ver o carro. O carro dela, esse Fusca azul aí? É o azul? Esse daqui? Ah, você pintou ele já? E pra montagem dele aí, eu tenho que fazer tapeçaria, né, borracha, né, resseca. Você vê até que o para-choque dele, ó. O para-choque dele tá... O que tem o para-choque? Tá pra... É velho, quebrado, cortado, Tá quebrado. Enferrujado. Né? Tava velho nem estragado desse jeito. Ele ficou aí na chuva, sol, então... Não, ele ficou lá não, eu tenho a foto dele aqui, ó. Eu tenho as fotos dele aqui. Como é que tava o para-choque? Você dá a foto, mostra a foto. Vamos mostrar a foto do carro aqui. A foto do carro foi tirada, inclusive com o pai dela que faleceu, não é isso? Aí ele... Eu estraguei, isso aqui estraga em Ah, não sei. Isso daí não estraga em chuva, não. Isso daí é uma parte do para-choque, não é esse? Não é esse. É uma parte do para-choque. Tá aqui, ó. Ó, não é esse. Olha aqui, ó. Não é esse. Olha aqui, ó. Ele tem a placa. É, esse é o dianteiro, tá certo. Quanto tempo tava ficou lá, olha. Hã? O traseiro também tava, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver o rabinho dele. Era vivo, velho. Ele era vivo, é. Quantos anos ficou lá na garagem? Ele ficou dentro de uma garagem, não ficou aqui chamando chuva. Não apodrece, não. Não, senhor. Quanto tempo ele ficou aqui estragando? Ô, Salomão, precisa terminar, olha. 5 anos. Pera aí, o carro... Pera aí. Vai pegar o contrato pra ver quanto tempo... Há quanto tempo faz que ele pegou o carro aqui pra arrumar na funilaria dele? Faz tempo, né? Não tá em 2010 aqui? Aqui nós temos a ação judicial, né? E na ação judicial diz o que o veículo ficou nas mãos dele desde 10 de 9 de 2009. Aí, eu já falei 2010, é 2009. Aí, Está 2009, na ação 2010, judicial do 2011, Tribunal de Justiça 13, que 14, mais 5 anos. que determinou, através de uma conciliação, que ele entregasse o carro em 60 dias. Se o carro está desde 10 de 9 de 2009 aqui. Foi a mesma então aí coisa apodreceu que tudo. Agora vai falar que foi aqui, que foi lá na minha casa. Vocês vão sair daqui, vocês vão lá ver. E tem garagem, o carro estava dentro da garagem. 2 anos ele ficou. O meu pai faleceu, com 2 anos eu pus o carro para vir pintar com ele. Vê aí desde quando é. Peraí, vamos ver o contrato aqui. Foi. Quanto tempo está o contrato? Reportagem. Tá. Aqui, ó, renovei agora, tá? Ó, o carro tava desse estado aqui, ó, aqui fora. Aqui. Ele tava lá dentro, ele ficou lá dentro, quando nós reclamamos, ele foi lá pra dentro, mas não tava assim. Não amassa, ó, do jeito que tá, Mas ele não tá? tava na sala. Agora esse para-choque aqui não é o dele. É Esse... dele, é o traseiro dele. Não, tá faltando um pedaço. Ela tá mostrando uma foto quando ele é novo, quando andava. Agora ele tava aqui na tua garagem. Tava Não, aqui na tua tá. garagem. Tá. Então, e cadê o para-choque? Não, aqui. Não. Só que quem tirou as peças foi você Ele que tirou. andava, filho, ficou muito tempo parado lá na garagem. Tem o parente dela aí que é o Nike que Bom, tá fazendo de pé. Quem tá... Não, senhor, não tirou as peças, não. Não vem falar que carro. Não, caso quando o carro veio, o carro tava perfeito. Bom, Tem 5 anos, né? Ah, 5 anos, vem aí. Ah, tem 5 anos. Peraí um pouquinho só. vamos ver a data. 2009 aí, vem aí. Quer ver? 36 meses, ó. Renovei agora. Você renovou em 2012. Em abril venceu 3 anos. O meu contrato aqui. Fez 3 anos em abril, renovei mais 3 anos. Tá? Em abril agora vai para 4 anos que eu tô aqui, sendo que é 5 anos que ela está falando. 2009 é a carta que nós fomos lá, que foi a primeira audiência, eu e você. Você já estava Não, aqui. e você não, a senhora foi que depois. Ah, então, mas foi. Ele que foi. Porque teve que ir, porque senão você não resolvia. Não resolvia. Aí, ó. Informando Cadê que esse 10 de daqui 9 de primeiro que você 2009 tem? encaminhou ao réu a fim de realizar os serviços profissionais de funilaria e pintura. 10 de 9 de 2009. Cadê o seu primeiro? Quando foi lá? Isso daqui quando o carro ficou aqui, né? 2009, 2010, 11. 12, 13, agora 2014. Agora vai dar 4 Eu anos. veio pra cá e aqui eu fiz 3 anos em abril. Tá? Bom, Bom, vem pra cá nessa época. Bom, não importa, não importa. Quando é que você veio pra cá? Você renovou em 2012, você veio 3 anos antes. Abril que passou Então agora. você chegou aqui em 2009. Você chegou aqui em 2009. Se você em 2012 renovou, em 2009 você chegou aqui, 3 anos antes, não é isso? então, em abril agora vai pro 4 ano.
Então faz 4 anos, não importa. Não importa. Se é 4 anos, se é 5, o problema é que o carro tem que... Peraí. Assim, aqui no começo. Tem que resolver. Eu resolvi. Não. Agora é o seguinte, peraí. Você recebeu... Ó. Não que eu não ia pagar. Não que eu não ia pagar. Eu deveria pra você... É o seguinte, peraí. R$170. Mas você falou pra mim que em 17 dias tava pronto. Você deu a tua palavra que eu tô dando a minha, olhando na tua cara. Isso está sendo a sua conversa. 17 dias você falou pra mim aqui. Não tenha pressa, era a herança do seu pai. A questão não era pressa, a questão era pintar e fazer Mas peraí, mais 4 anos não pode, não pode. Peça nele, era fazer pintura e funilaria. A Kátia não conseguiu segurar a indignação de ver o Fusquinha totalmente desmontado. Vamos, Kátia, vamos resolver. Quando é que você vai entregar o carro? Quando tá pronto. Funilaria e pintura. Tá bom. Pronto. Agora, você vai ter que montar. Peraí. Você tem que montar, peraí. Porque tem que fazer tapeçaria, tem que fazer estofamento. Peraí. Você não vai montar para fazer tapeçaria. Você vai montar o carro, deixar do jeito. Assim como você desmontou, você vai montar, né? Então, na lista do que precisa é o seguinte, estou falando das borrachas do vidro. Vai pôr com tapeçaria, tudo assim, ressecado ali, ó. Pois é, mas aí o carro ali é só botar a tapeçaria no lugar. É só dar uma colada, entendeu? O jogo de tapete, tapetinho, ó. Pô, isso daí ela compra depois. Estão falando de montar o carro e entregar. Aqui, isso aqui chama galão. Isso aqui, não sei se você sabe que isso aí resseca e é baratinho, tá? Então, tem que fazer a relação, você entrega pra ela e a gente vem essa semana mostrar que você entregou o carro. Tá bom? Demorou. Combinado? Toca aqui, Salomão. Tô cantando com você, tá? Não, demorou. Então a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Kátia, vai entregar. Depois se não entregar, aí vai virar casa de polícia e eu vou ter que baixar com a polícia aqui. Tá certo, você viu, né, como é que é, né? Mas tudo bem, vamos resolver. Vamos pôr o carro na garagem do seu pai. Não, a garagem não, agora ele tem que ficar na rua. Andar pra cima e pra baixo, né? Bom, provisoriamente, né, estando bom para ambas as partes, vamos ver se ele entrega o carro. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Que é isso, Salamão? Ninguém quis ficar com o Salamão nessa história aí, não. E tá certo, quem tava com razão era cliente. E o Fusca lindíssimo, é a cor azul piscina. Você gostou, Brito? Gostei. Achou bonito. E pro Celso Russomano fica a pergunta. A partir desse exemplo, desse caso aí, que dicas o consumidor pode tirar? Bom, em primeiro lugar, coloque por escrito toda vez que você for levar para fazer algum serviço, né? Ou contratar a compra de algum produto. Coloque sempre por escrito. E a data de entrega, a data de entrega do serviço é extremamente importante. Agora, nunca faça contrato verbal só, faça o contrato por escrito, ponha no papel. Se a pessoa não tem papel, um pedreiro, encanador ou funileiro assim, não tem muita estrutura, não tem problema, ele pode escrever à mão. Vale, tem a mesma validade, você assina, ele assina, coloca os dados dele, o CNPJ, na verdade, se ele não tiver empresa, acontece, né? Se tiver empresa, o CNPJ, se não tiver, põe o CPF dele, põe o RG dele, assina, põe a data. Se não cumprir a data, virou crime. Aí é pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tem que colocar a data e pôr escrito, a gente tem um pouquinho mais de segurança. Eu quero ver esse Fusquinha brilhando, porque merece, além do que é uma relíquia. Em homenagem ao pai. E depois, Brito, não importa se é 4 ou 5 anos que o carro ficou lá. Era para ser entregue no máximo em 30 dias. Sim. Não existe isso. Nada justifica. Se você deixar numa oficina nem 1 ano, nem 6 meses, que dirá 4. Né? Tá tudo errado. A cor dele tá bonita, mas não adianta. Ele começou pelo lado errado. Tem que começar por dentro e depois chegar na cor. Agora você vai saber de um caso indignante, Ticiane. É verdade. Você vai ver agora na Patrulha do Consumidor o drama de uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral e foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde dele. Olha, um caso lamentável. Acompanhe a reportagem. Samuel tem 4 anos e é o grande amor da vida de Jennifer. Foi um filho muito desejado. Ainda no ventre, a mãe acompanhou cada detalhe do desenvolvimento por meio do pré-natal, iniciado bem no comecinho da gravidez.
Os exames indicavam que tudo ia bem com Samuel, mas poucos dias antes dele nascer, houve uma sequência de fatos que faz com que a Jennifer acredite ter sido vítima de erro médico. Chegamos no hospital, a gente fez a entrada toda do hospital, me levaram para a sala do pré-parto, aí tentaram fazer os procedimentos para um parto normal, que é forçar a barriga. Fiquei mais ou menos umas 2, 3 horas debaixo de chuveiro quente. Eles estouraram minha bolsa e falaram que tudo isso era para o bebê baixar, para poder fazer o parto normal. E não conseguiram. Isso 3 horas da manhã, foram me levar para a sala quase 11 horas da manhã para a sala do parto. Depois tentaram a fórceps, me deram outra anestesia para fazer a fórceps, não conseguiu. Só fizeram a cesárea depois que eu comecei a ter uma hemorragia. Apesar do sofrimento relatado, a Jennifer conta que estava consciente durante todo o procedimento de parto e começou a perceber que algo muito estranho estava acontecendo. A médica começou a ficar um pouco assustada e, de repente, até então não sabia que ela era estagiária, médica residente. Aí chegou o médico responsável por ela, empurrando ela, e o médico responsável perguntou para ela se ela era louca e se ela queria matar quem primeiro, a mãe ou o filho. E ela saiu da sala chorando e o médico responsável terminou o meu parto. Daí então eles viram que eu estava assistindo tudo aquilo, eles me apagaram com anestesia e depois eu acordei de noite. A médica falou assim para mim: mãe, aconteceu um pequeno problema no seu parto. Ele teve uma parada respiratória, ele convulsionou na hora do parto. A gente tá tentando reanimar ele e ele vai ficar alguns dias entubado. Desde então, a médica sumiu, o hospital sumiu com a médica, a gente não sabe aonde foi parar a médica. No dia seguinte, quando eu acordei, eu já não estava mais sentindo as minhas pernas por conta o ferro da fórceps machucou o nervo da minha perna, então fiquei mais ou menos uns 3 meses com dificuldade para andar. O Samuel ficou 22 dias na UTI e o médico, no dia da alta, falou assim: mãe, devido ao que aconteceu no parto, ele vai ficar com algumas sequelas, mas a gente não sabe qual. Foi só no primeiro ano de vida do Samuel que veio o diagnóstico definitivo dos problemas de saúde. Até então os médicos falavam que ele tinha uma anóxia cerebral, que era um machucadinho no cérebro. E 1 ano depois a gente veio a descobrir que esse machucadinho era uma paralisia cerebral. E o caso dele, assim, não tem reversão. Tem ajuda e tem melhora, mas não tem reversão. Determinada a oferecer ao filho todos os recursos médicos possíveis, a Jennifer optou por um novo plano de saúde, que vinha atendendo Samuel nos últimos anos, mas agora se recusa. Eu levei o Samuel no pediatra e sempre foi assim, todo mês sempre foi assim. Saindo do pediatra, a gente já fica direto na recepção para fazer o próximo retorno e já para pegar as guias de liberação, para ele estar fazendo a fono e as terapias. E nesse dia eles pegaram e falaram que não tinha mais guia liberada para estar fazendo nem fono nem terapia e que as guias dele se excedeu. Agora eles vieram emitir uma carta informando que o Samuel não tem mais direito de estar fazendo parte do grupo da Intermédica. E eu fui me informar referente ao motivo, eles informaram que é normal, eles fazem um sorteio lá entre eles e fazem a retirada de alguns contratos, sendo que eu sei que no caso do Samuel não é isso, porque eu sei que uma criança especial é muito gasto com um plano de saúde, ele faz fisioterapia, ele é internado várias vezes, então nesse caso eu sei que no caso do Samuel não foi sorteio para ele estar fazendo a retirada dele do plano de saúde. Como Samuel não pode ficar sem as consultas médicas e terapias, a sua mãe Jennifer pede ajuda ao Programa da Tarde para reverter o cancelamento do convênio. São 2 problemas em um, sendo que o primeiro, que chama mais atenção de todos nós que não conhecíamos o detalhe da história, ficamos sabendo agora, é esse negócio do problema respiratório, da parada cardíaca que foi admitida pelo hospital. E aí eu perguntaria, essa parada respiratória e o consequente comprometimento da saúde do Samuel, isso teria sido culpa de quem? Esse é um problema.
O outro problema é que o plano de saúde teria sido sorteado, haveria um tipo de sorteio que fez com que esse plano seja cancelado. São muitos problemas. Pois é, Brito. Isso é um absurdo que nós estamos vendo, né? Absurdo por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eles sabem que se trata de uma criança que teve falta de oxigênio no parto e a consequência disso foi uma criança com deficiência. Então já houve um erro lá atrás, não tem nada a ver com esse plano de saúde, né? Mas existe um erro na área de saúde. Depois, a família, através de um plano, pessoa jurídica da empresa da mãe da Jennifer, consegue fazer um plano de saúde para toda a família e para os funcionários da empresa e, de repente, a Intermédica diz que vai cancelar o plano porque não adianta a mãe estar pagando R$500. Se a criança gasta quanto, eles falaram? 10 mil. Foi isso que falaram para você? Exatamente 10 isso? 10 mil ou mais. Porque o Samuel faz terapia, ele é internário várias vezes, ele tinha uma cirurgia para fazer que até então eles não fizeram. Então ele gasta muito. Vocês viram aí a Jennifer alimentando o Samuel? É isso? Uhum. Com uma seringa. E aí eu perguntei para ela, mas ele não consegue mamar na mamadeira? Ele não consegue. Então tudo que é dado para ele tem que ser dessa forma. Então a atenção é redobrada, é 24 horas por dia, a mãe cuida dessa criança. E olha, eu tive a oportunidade de estar junto com eles. Que cuidado, que criança bem cuidada, que criança linda. E até entendeu? A fisioterapia seria até muito importante para ele aprender a sugar, né? Para ele poder até mamar na mamadeira, de repente, por ele poder se alimentar sozinho futuramente. Agora, o que me chama muita atenção, Celso, é que assim, existem várias pessoas que pagam plano de saúde e não precisam usar. Então, quem paga não precisa e não é cancelado. Agora, quem precisa, então, eles cancelam o plano? Isso é normal? Exatamente. O equilíbrio financeiro de uma empresa, de um plano de saúde, está entre aqueles que estão pagando e que não estão doentes e aqueles que estão doentes, né? Exatamente por isso existe o plano de saúde. Um paga pelo outro, à medida que alguém tem a necessidade, tem uma quantidade imensa de pessoas que não estão doentes, mas que estão pagando todos os meses para garantir aqueles que estão doentes. Esse é o equilíbrio. Você pode não usar hoje, mas pode ter que usar amanhã. Exatamente, esse equilíbrio. Agora, virou uma negociata, né? Virou um comércio só. Não virou assistência, não é mais assistência à saúde, é comércio. Então, tá dando prejuízo? Vamos tirar fora, vamos excluir. Agora, a lei é muito clara. E aí vale para você que está nos assistindo conhecer os seus direitos. A lei que estabelece essa relação entre os planos de saúde e o consumidor, essa lei que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Lei 9.656, de 3 de junho de 1998. Esta lei aqui, eu fiz parte da comissão que fez essa lei. E esta é a lei que mais foi mudada na história deste país, a lei dos planos de saúde. Aqui já foram mudados mais de 200 vezes esses artigos dessa lei, porque é uma pressão que não tem tamanho para tirar o direito do consumidor, uma pressão que vocês não imaginam. É claro, numa ponta está nós consumidores que não temos dinheiro, na outra ponta estão as empresas e algumas inclusive são seguradoras que têm muito dinheiro. Então vocês imaginam qual que é o equilíbrio, é assim, o consumidor lá embaixo e a empresa aqui em cima. E apesar de tudo, a lei estabelece que você só pode ter o seu plano de saúde rescindido se você ficar inadimplente, deixar de pagar por mais de 60 dias. Caso contrário, não pode ser cancelado o plano, nem no aniversário do contrato, o contrato fica por tempo indeterminado. Agora, Jéssica, você paga sempre direitinho no dia esse plano de saúde? Sim, o plano, ele vence dia 15, a carta chega dia 1, dia 2, a gente já está pagando. Nunca houve atraso, nenhuma justificativa para cancelar o plano, nesse sentido? E quando você ligou lá para reclamar, eles falaram para você que existe esse sorteio? Foi essa a resposta que eles deram para você? Eu fui atrás porque eu fiquei preocupada também por conta da cirurgia dele, né? Que
que o médico falou assim, mãe, por conta do fim do ano, a gente vai deixar essa cirurgia para janeiro. Falei, tá bom. E eu vi que eles não ligaram nem nada. E logo em seguida chegou essa carta. E eu fui atrás da Intermédica. Vamos conversar com a Intermédica que está na linha? Quero conversar com eles. Que aqui nós temos o telegrama. Alô? Sim. É a Ariane? Isso. Boa tarde, Ariane. É o Celso Russomano. Tudo bem? Tudo. Ariane, nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países pela Rede Record de televisão. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Jennifer, que é mãe de um garoto, Samuel, que eles têm um plano de saúde com a Intermédica. E quantos dias você recebeu o telegrama? Vai fazer uns 15, 20 dias. Uns 15, 20 dias atrás, ela recebeu o telegrama de que o plano seria rescindido. Mas a lei é muito clara, diz que a rescisão de contrato de consumidor com plano de saúde só pode ser feita se o consumidor estiver inadimplente, o que não é o caso. Eu queria saber se a Intermédica cumpre a lei ou descumpre a lei. Como é que a gente faz? É com você que eu falo ou com outra pessoa? Só um momento que eu já vou chamar o responsável. Quem é o responsável? Alô? É o famoso momento, mas daqui a pouco ele aparece. Agora, olha só para vocês que estão nos assistindo aqui, olha. Olha aqui o que mandaram para ela. A empresa dela é esta StarMed, é a empresa da mãe dela, que inclusive vende planos de saúde. Prezados senhores, pela presente informamos a Vossa Senhoria sobre a intenção desta operadora, a Intermédica, né, de rescindir o contrato de assistência à saúde firmado com essa empresa. Dessa forma, considerando a iminência do aniversário do contrato, a lei estabelece que não pode fazer isso, fica neste ato, Vossa Senhoria cientificado, devidamente notificado de que o referido considerar-se a rescindido a partir do dia 8 de março de 2014, conforme cláusula de rescisão. A cláusula de rescisão é uma cláusula abusiva, não existe, ela fere a lei, mas está no contrato. Por isso você tem que ficar esperto, você que está nos assistindo, que tem contrato com o plano de saúde. Não aceite essas cláusulas, porque elas não valem absolutamente nada. Se a cláusula fere a lei, se a cláusula está querendo ultrapassar o limite da lei, ela não vale nada. Mas diz aqui, ó, contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: quando a sinistralidade apurada torne-se inviável a manutenção do contrato pela Intermédica e não seja possível a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por mútuo acordo. Mesmo assim, para rescindir, precisava o outro lado, ou seja, o consumidor aqui, desistir do contrato e não chegar a um acordo. Mesmo que não quisesse chegar ao acordo, aí eles não poderiam rescindir o contrato. Não poderia. Mesmo na cláusula contratual que eles estabelecem aqui no contrato, está tudo errado. Mas eles se aproveitam. Alô? Eu falo com o senhor Celso Russomano? Exatamente. Com quem eu falo? É amável, eu sou supervisora aqui da Intermédica. Eu vou passar o senhor para o doutor Rafik, que ele que cuida aqui da assessoria de imprensa da Intermédica. Tá, doutor Rafik? Isso. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. O 5... Peraí, você vai me dar o telefone dele, é isso? Ela tá passando a produção já está pegando o telefone, nós vamos ligar para ele. Ela é rápida, ela não deixa nem a gente responder, mas espero que chegue lá no doutor Rafik. É um constrangimento incrível que uma família tem que passar, que muitas famílias brasileiras são obrigadas a passar quando não recebem o atendimento, tem o plano de saúde cancelado, e por esse tipo de justificativa, de que não interessa. Na verdade, resumindo, é o seguinte: não interessa mais, não há equilíbrio entre o que o paciente precisa gastar e o que o plano pode pagar. Mas, plano de saúde não é um negócio que a gente faz. Pode ser para o plano, mas não para o usuário do plano. Para nós é uma garantia de sobrevivência. Exatamente. Pois é, e ninguém quer precisar, né, usar. A gente tem por garantia mesmo. Exatamente. Ninguém quer usar, né? Ninguém quer ficar doente. De uma forma ou de outra, é importante que você saiba que estas cláusulas que rescindem contrato, né, se você estiver pagando o seu contrato em dia, e ela paga com 5 dias de antecedência todo mês, para evitar qualquer tipo de problema. Então, saiba que teu direito está preservado e que o plano não pode cancelar o seu contrato. Não pode cancelar. Agora, ele se aproveita da situação de quem não conhece isso
né? Aí eles cancelam o contrato, a pessoa fica 60 dias sem pagar, depois não consegue voltar de novo. Então, se você não receber o boleto e você é uma pessoa idosa, presta atenção, você que está em casa nos assistindo. Se você é idoso, né? Se você tem algum parente com qualquer tipo de deficiência, ou se você sofreu um acidente e ficou deficiente, você está com uma doença por longo tempo acamado, vivendo problemas, uma doença que tem se estendido, né? Pode ser degenerativa também, né? Você tem direito a continuar no seu plano de saúde. Ninguém pode rescindir o contrato. Se não te mandarem o boleto, você pega o boleto do mês anterior e paga na conta bancária, deposita na conta bancária. Entre em contato com o plano. Se eles se recusarem a te mandar o boleto, faça o depósito em nome do plano de saúde. Porque o que eles querem? Deixar que você fique inadimplente 30 dias, mais 30 dias eles rescindem o contrato e dizem que você não pagou. Mas o boleto não chegou. Inadimplência induzida. Exatamente. Se é que existe forçada, né? Imposta, né? Esse tipo de coisa. Então, vamos ver se a gente consegue conversar com o Rafik, que é o responsável pela Intermédica. A nossa produção está tentando ligar lá na assessoria da Intermédica para tentar pelo menos resolver aqui o caso da Jennifer. Mas enquanto isso, vamos para um outro caso. Porque em 2010, a Simone ela contratou um serviço de detetização para a casa dos pais dela. Só que o serviço era para eliminar cupins e tinha garantia de 5 anos. Só que 2 anos depois, os insetos voltaram a atacar e continua incomodando até hoje. Só que parece que essa garantia não está sendo cumprida, não. Veja a reportagem. Em agosto de 2010, a aposentada Cleci Berestein e a filha dela, a bióloga Simone Berestein, contrataram uma empresa para eliminar os cupins que estavam devastando a casa da família. Pagaram R$4.000 pelo serviço, mas pouco tempo depois, o problema voltou. E mesmo estando dentro do prazo de garantia, elas não conseguem resolver o problema. Como eles haviam me dado 5 anos de garantia, eu me achei no direito de exigir que eles viessem ver o que estava acontecendo, porque foi muito bem pago e foi me dada uma garantia de 5 anos. Eu cansei de ligar para eles, liguei várias vezes e sempre eles prometiam que vinham, até que eu não consegui mais nada. A dona Cleci fez questão de mostrar o estado em que a casa se encontra por conta da falta de atendimento da descupinizadora. Aqui na parte de baixo, eles fizeram buracos em toda a calçada, na frente da minha casa. E aqui eles fizeram buracos na garagem inteira, para aplicação de produto. Deixaram os buracos tudo aberto, eu ainda tive que chamar um pedreiro para fechar os buracos. Aqui o móvel está até caindo para trás, de tão deteriorado que está. Tudo em proteção, porque eu ir tirando, conforme eu for tirando, vai caindo o pó. Ó, minhas roupas são todas forradas com plástico, porque tá cheio de cupim. Cheio. Então eu forro tudo com... Eu boto tudo com capa. Olha como é que tá isso aí. A última vez que nós falamos com eles, nós combinamos que eles viriam aqui no dia 8 de janeiro. Eles prometeram que viriam, nós ficamos esperando. Tiramos tudo do lugar e eles não apareceram e não deram nenhuma satisfação pra gente. Agora eu vou fazer a ligação novamente para vocês verem o que eles falam. Quem fala? Gabriela. Oi, Gabriela. Gabriela é Simone que tá falando. Tudo bem? Não, tudo bem. Gabriela, eu acho que você lembra do meu caso, dos cupins. Nós contratamos vocês para fazer uma descupinização. Eu já combinei com vocês várias vezes para vocês voltarem aqui, que a minha casa tá cheia de cupins. Alô? Qual é que esteve no local? O Manuel e o Pedrinho que vieram aqui. Isso, peraí, rapidinho. Você como a senhora me passar o endereço da senhora novamente? O endereço? Houve uma mudança aqui no... Uma moça veio aqui limpar, né? Jogou o bucho comigo.
livros, cadernos fora, e acabou indo no endereço da senhora. Eu não sei se você sabe, mas nós já conversamos com vocês algumas vezes. Vocês ficaram de vir, vocês nunca vêm, cada hora vocês dão uma desculpa. Eu lembro, não é desculpa não, eu lembro que a gente já está mudando no final do ano. A senhora falou que não confiaria em deixar um rapaz, um técnico ir lá sem ter alguém responsável por lá. Com certeza, né? Afinal de contas, esse é o meu patrimônio, né? Sim, aí ficou para janeiro, só que aí aconteceu isso daí, entendeu? E quando vocês pretendem vir? Oi? Quando vocês pretendem voltar aqui? Hoje é quarta? Não, hoje é sexta. Amanhã. Só um momento. Então, a gente vai estar enviando a equipe aí amanhã às 9 horas. Às 9 horas da manhã? Oi? 9 horas da manhã. Ah, eu vou esperar. Tá bom, o rapaz que vai estar aí não já era. Eu vou precisar dos dados da senhora. Quem? Vou precisar do interesse, senhora. Bom, eu não sei se eles vão vir aqui ou não, mas eu conto com a ajuda da Patrulha do Consumidor, do programa da tarde. Estou aqui contando com a ajuda da Patrulha do Consumidor. Por favor, me ajudem, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito obrigada. E fica a pergunta no ar. Foram ou não foram? Elas estão aqui para responder ao vivo essa pergunta. E eu só quero dizer uma coisinha, Ticiane, eu adoro cupim. Você adora cupim? Na churrascaria, porque esse cupim aí, isso é capaz de... Olha, deveriam contratar uma equipe de cupins para construir metrô em São Paulo. Eles acabam com a casa, fazem buraco em tudo quanto é lugar. Mas as nossas consumidoras... Eles foram ou não foram? É uma praga. praga. Pois é, olha, elas podem responder. Estão as duas aqui. Se tivessem ido, vocês não estariam aqui. Estaríamos aqui. Nem com esse Né? braço cruzado, bravas, Não, né? agora, o pior dessa história não foi contado no VT. Eu vou contar para vocês. Bom, a Simone e a Cleci é aposentada, correto, Cleci? Sou. Correto. Ela é que fez a contratação de serviço. Tá, o contrato está em nome da... Está em seu nome, né? Da minha mãe, Está em nome da Cleci mesmo. Isso. O contrato está em nome da Cleci. A Cleci entrou em contato com a WA Desentupidora e eles disseram o seguinte, olha, não vai custar mais do que R$800. Não vai custar mais, presta bem atenção, não vai custar mais que R$800 para a gente fazer todo o tratamento na casa inteira. Bom, quando eles chegaram lá, vou mostrar para o Brito, olha o valor, não mostra ainda, olha o valor que cobraram. É para assustar ou não é? Meu Deus, hein? R$4.000? É isso que eu tô enxergando? Ou não é? R$4.000. Peraí. R$4.000. Ela pagou R$4.000? Vai ouvindo, vai ouvindo. R$4.000 para fazer o trabalho. Bom, mas só que não falaram na hora. Eles foram fazendo. Eu pergunto para vocês, eles furaram o chão e colocaram o produto debaixo do solo? Foram furando o chão em tudo quanto é lugar. Subiram no forro para colocar no madeirame do forro, etc e tal, porque o cupim vem de cima para baixo, pode vir de baixo para cima, mas também vem de cima para baixo? Não. Nada. Absolutamente nada. Onde era fácil, eles foram colocando a broca para dizer, olha, pode estar embaixo pode estar vindo pela rua, por baixo da garagem. Aí foram furando e foram pôr no produto. E aí chegou no final Apresentaram a conta. Aqui, ó. R$4.000 para uma aposentada. R$4.000 para uma aposentada. Aí eu pergunto para você, ela tinha dinheiro para pagar? Ela foi pegar um empréstimo. Empréstimo para combater o exército de cupins. Pois é. Peraí, mas como que... Mas ela não tinha acordado R$800? E Exatamente, por que teve que pagar os 4.000? Por isso que eu estou contando essa história, para a gente orientar as pessoas que estão em casa, para não acontecer o que aconteceu com eles, com elas. Eles, porque também tem o seu pai, né? Tem meu pai. Tem o seu pai. De uma forma ou de outra, toda vez que alguém se apresentar para fazer um orçamento na sua casa, ponha por escrito antes de começar, não depois. Antes de começar, põe por escrito quanto vai custar. Pode olhar a casa inteira, pode subir, descer, etc e tal. Depois, se olhar a casa inteira, faz aqui o orçamento, assina, tá valendo, guarda o orçamento.
que vai guardar, você vai guardar com o contrato, que vai guardar junto com o recibo de pagamento, com a nota fiscal. Nota fiscal que é bom aqui, ó. Nenhuma nota fiscal. Tem que ter nota fiscal. Tem que ter nota fiscal. A lei obriga a dar nota fiscal. E a sua garantia, a nota fiscal. Bom, moral da história. Terminou o serviço, cobraram quanto? R$4.000. Aí, a Cleice foi e pegou o empréstimo. E esse empréstimo já foi comprado por outro banco, que foi por outro banco. Ela vai trocando de um banco para outro para poder sobreviver. Bola de neve. Tá pagando até hoje. Nossa. Tá pagando até hoje. 60 meses. 60 meses. Meu Deus do céu. O contrato estabelece 5 anos. Tá aqui, ó. Eu fiz questão de grifar para você. 5 anos de garantia. Tá aqui a garantia. A contratada garante os serviços prestados pelo prazo de 5 anos. Isso foi em 31 de agosto de 2010. Estão desde o ano passado tentando resolver o problema. Vamos ligar lá, vai, por favor. Na WA Desentupidora, que não é possível um negócio desse. Fazer isso com idoso não é possível. Alô, quem tá falando? Alô, Adriana? Alô? Gabriela? Isso? Alô? Gabriela, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gabriela. É o Celso Russomano, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record de Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, a Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Simone e a Cleice. Elas duas contrataram de vocês os serviços para fazer uma desculpinização da casa delas. Vocês fizeram o serviço, voltou o cupim, elas têm pedido para vocês voltarem para lá e vocês não voltam para resolver o problema. Marcaram, inclusive, quando a nossa equipe estava gravando lá na casa dela, sexta-feira não apareceram. Eu queria saber o que está acontecendo. Alô? Gabriela? Será que ela desligou o telefone? Eu acho que o cupim tirou o telefone da mão dela. Ela desliga o telefone? Você liga e eles desligam o telefone? Desliga. Ela Tem problema desliga o telefone. nenhum. Várias Vamos ligar vezes, de novo. por isso que a gente não consegue nada com eles. Vamos ligar de novo. Gente, sabe por que eu digo aqui? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela rede... Sabe por que eu digo sempre a mesma coisa? Porque quando a gente liga, a gente não avisa que vai ligar. E por que a gente não avisa? Porque se a gente avisar, sai todo mundo correndo, ninguém mais atende o telefone, então a gente tem que ligar de surpresa mesmo, essa é a intenção. Para dar oportunidade, inclusive, da outra parte falar, explicar o que está acontecendo, se defender, o direito de resposta que a Constituição estabelece. Nós estamos aqui garantindo esse direito. Agora, se não resolve aqui, nós vamos lá, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos ver, tá chamando. Tá chamando. Chamando. Ela falou que sexta-feira ela ia às 9 da manhã e ninguém apareceu. Não. Que o Rogério iria estar na sua casa às 9 da manhã. Várias vezes, viu, Tis? Várias vezes. Eles combinaram no dia 8 de janeiro com a gente. Não apareceram. É sempre com essa convicção assim, amanhã, 9 da manhã? Amanhã eu vou. E não ligam nem da satisfação. A gente que liga e fala, e aí, o que aconteceu? Cada hora é uma desculpa. Agora, 5 anos de garantia. 5 anos de garantia. 5 anos. Mas essa empresa fica em Santo Amaro. O ano passado a gente ligou milhões de vezes. Ó, fica na João Carvalho, 439, Santo Amaro. Será que o pessoal de Santo Amaro vai querer trabalhar com eles se eles fazem esse tipo de coisa? Cobra o valor que querem e na hora de voltar para cumprir a garantia, não volta. Agora, diga para você que está nos assistindo, enquanto a gente tenta a ligação. Toda vez que alguém te der garantia, esta garantia tem que estar por escrito o tempo de garantia. Se ela não for cumprida, o Código de Defesa do Consumidor diz que o não cumprimento de garantia é crime. E eu vou mostrar para vocês que estão nos assistindo aqui agora qual é o crime e qual é a pena. Tá aqui no Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá. Deixa eu achar aqui para vocês a garantia. Ô Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou, enquanto você procura aí, você falou que teria garantia de 5 anos, né? E ele cobrou, por exemplo, R$800 e na hora ela teve que pagar 4 mil. Se ela não quisesse pagar esse valor de 4 mil reais, porque ela tinha combinado 800, ela poderia não pagar? Poderia e podia pagar os 800, porque foi muito boa a tua pergunta, viu, Tis? Porque o que foi combinado, mesmo que verbalmente, tem validade. Mesmo que verbalmente tem validade.
E o código estabelece, eu já falei para vocês que nos assistem aqui, no artigo 34, que o fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Ato pode ser um ato verbal, pode ser um ato por escrito, pode ser uma indicação, por exemplo, aquele carro que está ali é o seu carro, é aquele que eu estou te vendendo, é um ato de indicação. Todos os atos são válidos e, neste caso, ela poderia sim ter dito não vou pagar mais de R$800, porque foi isso que vocês disseram que ia custar. Mas eu questionei na hora, porque ele me falou que custaria de R$480 a R$800 no máximo. Eu questionei muito com ele na hora. Pois é. Só que eles garantiram que ia ficar bom o serviço. Pois é. Então a gente Vocês acabaram pagando e se endividando por causa de uma coisa que ia dar paz na vida de vocês. Ou seja, lógico. Acabar com os cupins. Porque era muito ruim os cupins, eles não deixavam a gente nem comer. Vamos lá. Que diz ali, ó. Deixar duas situações. Quando não se entrega o termo de garantia. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com especificação clara do seu conteúdo. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E quando você dá o termo de garantia e não cumpre? Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, a descupinizadora, que palavrinha. A palavra nada contra os descupinizadores, mas é uma palavra difícil, é uma palavra que soa pesado, né? Ela não está atendendo, não está atendendo. Não tem problema, Brito. Nós temos duas situações aqui no palco hoje. Né? Nós temos a situação da Jennifer, que a gente tinha que resolver e passaram para o Dr. Rafik. Seria o homem que atenderia, o profissional que atenderia, mas aí foi parar na assessoria de imprensa. Que ainda não resolveu e não atendeu a gente. E parece que não quer atender. E nós temos o caso do cupim. Bom, se nós não conseguimos hoje à tarde falar com nenhum dos lados, eu vou fazer isso, Bruno, nosso diretor. Se nós não conseguimos falar com nenhum dos dois agora, durante o período da tarde, nós vamos lá pessoalmente. Eu vou com você no plano de saúde e vamos ver se vai cumprir a lei ou se não vai cumprir a lei, porque se não cumprir a lei, existem mecanismos legais para fazer cumprir. E eu vou com vocês até a detetizadora, porque aí eles vão cumprir a garantia, senão vão parar na delegacia de polícia para explicar por quê. Eu não quero mais o serviço deles. Eu não quero mais o serviço deles. Pois é. Como está dentro do prazo de garantia agora, nós vamos ter que deixar eles cumprirem isso. E eu vou fiscalizar, você pode ficar tranquilo. Eu sei que a senhora está preocupada. Tem que trocar as portas. Agora, está tudo deteriorado. Cabe outras coisas também. Num caso como esse, como eles não estão querendo cumprir a garantia, cabe indenização de tudo que está caindo dentro da casa. Né? Agora, vocês querem ver? Vamos rever aí as imagens. Olha só os móveis, olha só. Tá acabando os móveis todos. Tudo corroído, tudo comido. Tudo corroído. Os batentes das portas estão cheios de cupim. O cupim tomou conta dos armários, tomou conta dos livros, tomou conta das paredes, está tomando conta de tudo. Até pelo valor a mais que eles cobraram, eles deveriam pagar outros móveis, né? Para colocar no lugar. Deveria ter ficado bom o serviço. Agora, veja, lá em 2010, quando vocês contrataram o serviço, não estava desse jeito. Não. Né? Tava no começo os cupins. Tava no começo, claro. Que a gente chama. Então, o serviço foi mal feito. Ou talvez, acontece isso, vou dar uma dica para você. Presta bem atenção. Você contrata uma empresa para fazer detetização na sua casa. Né? Muitas vezes eles colocam água no veneno, muita água no veneno, para economizar. E aí o serviço não fica bom. Os insetos voltam com um determinado tempo. Isso é serviço mal feito. Isso é serviço, né, mal feito e que deve ser denunciado. Então, em situações como essa, faça pôr por escrito a garantia e, se não cumprir, delegacia de polícia. Porque quem faz as coisas da forma errada merece parar na polícia e merece ser condenado criminalmente. Porque, vou deixar claro para você que está nos assistindo, a gente vê todos os dias aqui nos noticiários da Rede Record de Televisão muita gente que pratica homicídio, né, latrocínio, estupro, um monte de coisa. Mas criminosos não são só esses, não. Criminoso é aquele que contrata alguma coisa com você
e não cumpre. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, é o que diz o Código Penal. Nesses casos também existe crime. E quando existe crime, tem que responder aquele que praticou, ok? Muito então, bem. Vamos fazer Celso, isso, Brito? temos duas situações e posições parecidas. O caso do Dr. Rafik, da Intermédica, que é do plano de saúde da nossa querida Jennifer, que veio aqui e abriu seu coração, abriu a sua história para a gente. Não está atendendo, a assessoria de imprensa diz que ele não quer atender no ar. E temos também o caso do Cupim. Não foi feito direito de serviço, não adiantou nada a garantia de 5 anos, porque 2 anos depois os cupins voltaram com força total, estão destruindo a casa das duas consumidoras aqui e essa empresa também não está querendo se manifestar. Como é que vamos resolver isso? Brito, 24 horas para eu trazer de volta a solução desse problema. Senão a gente vai tomar as devidas providências na forma da lei. Aqui a gente cumpre lei. Aqui a gente cumpre lei, a gente anda exatamente na linha da lei. E é isso que nós vamos fazer para fazer valer o direito do consumidor. Perfeito. As senhoras, as 3, estão convocadas novamente para estar aqui, para que a gente encontre uma solução, para que o Celso ache uma solução saudável para todos os casos. E amanhã, o que vai ter na patrulha? Pois é, temos amanhã uma história. Imagina o seguinte, você que é mamãe, você que é modelo, ou homem ou mulher, já viu muita gente prometendo para vocês que vocês vão participar de novela, que isso, que aquilo. A gente até trouxe casos aqui. Mas nós temos o caso de uma moça que um agente, dizia-se ele agente, prometeu que essa moça, por sinal uma modelo muito bonita, ela ia trabalhar uma novela aqui na Record. Aqui. Beleza, na maravilha. Record, mas é assim, garante lugar só na promessa? Exatamente. Aconteceu, vocês vão saber amanhã, o que aconteceu com essa moça e quem é que nós vamos bater a porta para resolver o problema. Não perca a Patrulha do Consumidor. Agora fiquei curioso. É amanhã na Patrulha do Consumidor.